Olá, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Onde está escrito isso? Na Bíblia. Nós lemos isso quando Elias, o profeta de Deus, desafiou os 450 profetas de Baal para mostrar ao povo quem era, de fato, o Deus verdadeiro. Então ele faz essa pergunta ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se você gosta desse tipo de assunto, palavra de Deus, estudo bíblico, comentários bíblicos, faça sua inscrição nesse canal, ative o sininho e faça com que mais pessoas recebam essas mensagens. Compartilhe à vontade. E vamos ao assunto de hoje. O rei de Israel, Acabe, cometeu muitos erros, muitas abominações, e principalmente, a principal foi construir um templo ao deus Baal, foi trazido pela esposa dele, que era uma esposa estrangeira, de pessoas que adoravam esse falso deus Baal. Então ele construiu um santuário para esse deus Baal, perseguiu os sacerdotes, os pastores, digamos assim, que eram do Deus vivo e verdadeiro, e introduziu muitos profetas falsos, profetas de Baal. E então chega Elias e fala para o rei Acabe: não vai chover por algum tempo, conforme a minha palavra. E eu te pergunto, será que Elias tinha tanto poder para ele dar uma palavra para o rei, dizendo que não ia chover por aproximados 3 anos e meio? Ou será que Elias tinha algum fundamento para dar essa palavra, para falar isso? Ele tinha fundamento. A Bíblia tinha dado essas instruções. Deus já tinha falado que caso eles obedecessem, seriam abençoados assim e assim. Mas se eles desobedecessem, se eles adorassem falsos deuses e outras coisas mais, eles teriam problemas. Ia faltar chuva, ia faltar comida. Então, sobre esta palavra, Elias fundamenta o seu discurso, a sua profecia, como também diz depois que foi justamente sobre a palavra de Deus. Elias mesmo fala: segundo a tua palavra, mostra que tu és Deus vivo e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Quando ele enfrenta os profetas de Baal, ele fala isso. E quando então Deus se manifesta com fogo, mostrando que ele de fato é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e consome aquele altar que Elias tinha restaurado e construído, e feito o sacrifício na hora certa, como diz o texto. E então Deus se manifesta com fogo, sem ninguém ter acendido o fogo. Ele é Deus vivo, ele é Deus verdadeiro. Mas antes disso, Elias pergunta ao povo: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, então adorai-o. Se Baal é Deus, então invocai-o. E foi isso que Elias desafiou os profetas, 1 contra 450. E eles clamaram de manhã até meio-dia. Aí, meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: olha, grite mais alto, talvez ele esteja dormindo, viajando, ou ocupado, ou fazendo necessidades.
mas o Deus morto deles não respondia. O falso Deus não respondeu. Então, Elias restaurou o altar de Deus. E esse é o primeiro princípio para você consertar a sua vida com Deus. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue a sua vida, o seu altar, o seu coração ao Deus vivo e verdadeiro. Restaure o altar. E então clame ao Senhor. Clame. Não fica fingindo, não fale palavras fingidas e não precisa se chicotear ou se cortar e derramar sangue, fazer sacrifício como aqueles falsos profetas faziam e como muitos fazem ainda hoje. Porque Deus é Deus vivo e Ele responde. E o sacrifício de Jesus já foi feito, não precisa ser repetido, não precisa fazer a tal da missa, que significa sacrifício, repetindo todos os dias ou todas as semanas, querendo repetir o sacrifício de Jesus. Não é necessário. Hebreus 9 diz que já foi feito uma vez por todas um sacrifício pleno, completo, perfeito, eterno, nunca mais precisa ser repetido. O sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai, é válido. Ele, sem pecado, se ofereceu por nós, pecadores. Ele pagou a nossa dívida, o nosso preço foi muito alto. Ele nos comprou. Esse sacrifício tem validade eterna, nunca mais precisa ser repetido. E então, Elias invocou o nome do Senhor. Primeiro ele restaurou o altar, entregou sua vida a Deus. Segundo, ele invocou o nome do Senhor. Ele clamou ao Senhor. E é isso que você precisa fazer. Com as tuas próprias palavras, clamar ao Deus vivo, que entre em tua vida, que dirija a tua vida, que tome conta, que mude, que transforme a tua vida. Entregue-se a Ele e Ele vai fazer tudo. Deus te abençoe e aprendamos com Elias a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus.